O primeiro de três debates entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden, a apenas 5 semanas das eleições presidenciais americanas, foi, no mínimo, digamos, caótico. O mercado, claro, segue cauteloso e atento aos desdobramentos. Para repercutir isso, nós convidamos hoje Ivo Sherman, economista-chefe da Quantitas Asset, e Denilze Rousaker, que é professora adjunta de Relações Internacionais da ESPM. Para não perder o costume, aproveita e já deixa o seu like. Bom, primeiro sejam os dois muito bem-vindos. Denilde, eu começo contigo. Como é que você sintetiza esse primeiro debate presidencial entre Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden? É difícil dizer que foi um debate, né? Acho que foi uma cacofonia. Acho que é a definição que a gente pode ter. Foi uma tentativa de debate em que o Trump usou uma estratégia. A gente imaginava que seria uma estratégia agressiva por estar atrás nas pesquisas, ele precisaria se posicionar e contrapor as falhas que o Biden tem. Apesar do Biden ter uma experiência muito grande em debates, né? Foi candidato, foi senador, né? Foi vice-presidente, foi pré-candidato à presidência 2 vezes, né? Antes dessa, mas ele tem conhecido uma dificuldade de participar de debate, se imaginava que o Trump iria usar isso como uma estratégia para ganhar pontos junto ao eleitor e se mostrar como o presidente, tá? E mais com possibilidade de ser reeleito. Mas o que a gente viu foi um Trump muito acima do tom, interrompendo o moderador e com uma dificuldade de ter um discurso coerente. Eu acho que esse é o ponto. Diferente de 2016, que ele tinha pontos muito claros no discurso, ontem a gente não viu. Então, ele foi e por isso que eu acho que é a ideia de cacofonia. E o Biden conseguiu se colocar, né, de alguns momentos até um pouco mais incisivos, quando eram questões mais pessoais, mas conseguiu mostrar que tem um plano, que acho que essa era uma grande pergunta, que ele não está, tentou deixar claro que ele não está dominado pela esquerda do Partido Democrata, que ele tem, em vários momentos, esse é o meu plano, sou eu que estou assumindo, não é o plano do Bernie Sanders, nem é o plano dos grupos mais de esquerda. Então, acho que nesse ponto ele conseguiu se sair relativamente bem e agora, nos próximos debates, terá que ter já sabe qual é a estratégia do Trump, então pode ser que ele se prepare melhor. Assim, para mim foi um caos, né? Assim, não teve debate, como a Denilde falou. Eu acho que ficou claro que acho que o Trump veio com essa estratégia mais de criar esse caos e essas interdições do debate, né? Logo no início ele não deixava o Biden responder. Evidentemente que o Biden acabou aderindo a essa mesma estratégia durante o debate e aí ficou uma confusão que ninguém expôs ideia sobre coisa alguma, né? Ficou um atacando o outro sobre temas diversos. De maneira geral, eu acho que o Biden, por estar na frente, ele naturalmente, o tempo joga a favor dele, né? À medida que o candidato que está atrás não consegue, vamos dizer, ganhar pontos, né, para poder conquistar eleitores, eu acho que é uma perda de quem está atrás. Por outro lado, acho que um contra-argumento que acho que tem que ser pensado também é o seguinte: a eleição americana, por não ser obrigatória, né, e acho que isso é possível que esteja por trás, quando você cria vamos dizer assim, instaura o caos no debate, interdita o debate, você eventualmente pode ter como subproduto disso
um desencorajamento de uma parte dos eleitores, daquele cara que está meio indeciso, ele simplesmente desiste de votar e não vai. Porque, afinal de contas, é tudo uma grande confusão, é tudo a mesma farinha do mesmo saco, é tudo um lixo, e eu não vou gastar, porque nos Estados Unidos também são horas de fila, já estamos em novembro, então é frio, ainda tem o Covid, enfim, tem um custo, né, pessoal de você ir votar, não é rápido, em 10 minutos você não vota, rapidinho, em pleno domingo, até porque eu sei que tem eleição antecipada, mas a eleição no dia é uma terça-feira ainda por cima, né? Então, eu acho que você criar ou desengajar o eleitorado é uma estratégia até relativamente inteligente de quem está atrás, até porque quando você olha a demografia do voto, né, tanto do republicano, nem do Trump nem do Biden, a demografia do voto republicano e a demografia do voto democrata, usualmente o branco vota mais do que o negro, usualmente, né? A presença nas urnas do branco é maior que a do negro e a do mais velho é maior que a do mais jovem. E quando você olha quem vota em quem, os brancos majoritariamente votam nos republicanos, os negros votam mais nos democratas, os jovens votam nos democratas e os mais velhos nos republicanos. Então, a presença mais natural de um eleitorado, vamos dizer assim, que se engaja espontaneamente, ela é maior por parte do republicano. Então, quando você cria uma estratégia de caos para tentar jogar todo mundo numa vala comum, né, interditando o debate de ideias, para criar essa atmosfera de é tudo meio ruim, né, eu acho que, no fundo, tem uma estratégia implícita aí de tentar desengajar o voto, que esse ano vai ser super importante o engajamento. Tanto é que você vê que na mensagem inicial, na mensagem final e tal, quem pede o tempo todo vote, 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 é o Biden, que ele precisa engajar o eleitor, né, que usualmente vai menos às urnas do que o eleitor republicano. Então, acho que tem um pouco dessa estratégia também. Nesse sentido, mais caótica do que foi ontem, eu acho que é impossível, né? Então, nesse sentido, ponto para o Trump. Então, acho que tem esses dois lados. Acho que, de um lado, é ruim para quem está atrás, porque não criou nenhuma notícia nova, mas, por outro lado, você desengaja, ou possivelmente você pode vir a desengajar um pedaço do eleitorado, e aí é bom para o Trump. Mas no líquido, eu achei que o Biden aí, marginalmente, ganhou um pouco mais do que o Trump. Na opinião dos dois, pelo que eu peguei aqui, o debate ficou, embora caótico, sem muita apresentação de ideias, e ficou um pouquinho ali a favor do Biden. Eu acho que sim. Também acho que sim. Acho que o Biden se saiu melhor porque ele tinha um discurso, ele tinha um objetivo e ele seguiu o objetivo dele, que é engajar, acho que toda razão, que é engajar o eleitor, mostrar que o voto antecipado não vai ter fraude, né? Que acho que esse é um ponto. Eu acho que esse era o ponto do Trump, numa estratégia de desengajar, na verdade, desengajar também o voto antecipado. Acho que o Biden tinha isso. E o Biden tinha um ponto que eu acho que o Trump ajudou na estratégia, que era marcar que ele é diferente do Trump, que ele vai ser um governo mais presidenciável, né, dentro da tradição de presidentes americanos. Eu acho que isso, ele não precisou fazer muito esforço, porque o Trump fez o problema de se colocar como alguém que está, algumas vezes, eu não sei o Ivo qual a impressão, mas parecia uma briga de parque de criança. Eu tenho ele como claramente que, estando atrás nas pesquisas e com todas as crises, ele está perdendo o que é o charme do Trump, né? De conseguir convencer as pessoas e colocá-la do seu lado. Mas eu queria chamar a atenção também um outro ponto, é que ontem o Trump fez, acho que alguns erros, ao não colocar claramente uma declaração contra a supremacia branca, ele mobilizou o eleitorado negro. É um eleitorado menos que tende a não votar. Então, ontem, já no final do debate, você já via que os grupos negros, de movimentos negros, estavam muito colocados. Então, acho que, ao contrário da estratégia de desengajar, ele pode ter engajado grupos jovens, negros, que vão ser
a votar no Biden. Não pelas qualidades do Biden, mas pela... Eu acho que, minha colocação anterior, eu acho que foi mais sobre a estratégia do Trump do que como resultado final, porque eu acho que ela tá certíssima, e eu acho que talvez, claro, tem toda a manifestação que as pessoas podem vir a fazer, os grupos negros e tudo mais vieram a fazer depois do debate, mas eu acho que talvez, para ficar no quantitativo, né, para a gente ter um termômetro quantitativo, ontem, durante o debate, o Partido Democrata registrou arrecadação de quase 4 milhões de dólares, tá, durante o debate. Então, assim, embora a estratégia, eu acho que fosse criar o caos, eu acho que o Biden está sendo mais inteligente do que a Hillary foi. A despeito da Hillary até ter ganho os debates, tá? Mas em termos de estratégia eleitoral. E acho que isso ficou claro ontem. Em meio a todo o caos que o Trump conseguiu criar durante o debate, e ele é muito bom de criar essa narrativa e criar a dinâmica das narrativas, então ele foi para criar o caos e criou o caos, né? Mas a Hillary, em 2016, o tempo inteiro tinha como uma das estratégias dela ficar batendo na tecla do quão, né, de quão ridícula era a figura do Trump, que era um palhaço, que era errado, que era aquilo, e que no fundo, o resultado disso é que se você gosta do Trump, e você ouve o outro, se você está indeciso, mas vê um candidato agredindo o outro, você não fica assim, te agredido, né? Pô, a mulher está falando mal do cara que eu até estou simpatizando, você se engaja mais a favor do palhaço. Eu não vejo o Biden indo por esse caminho de tentar ridicularizar a figura do Trump, a despeito de ele ter chamado uma vez só durante o debate ele de clown, mas assim, porque aí eu acho que foi quase um desabafo, mas não existe a estratégia de ridicularizar o Trump, até porque como ele é o presidente, ele não é mais um candidato outsider, como era em 2016, não dá mais para ficar chamando ele de palhaço e ficar tentando ridicularizar ele. Mas eu acho que ontem, por exemplo, o Biden tentou falar a todos, né? Ao trabalhador, e na mensagem dele ele não segmentou entre brancos e negros, que foi outra coisa que a Hillary, de uma certa maneira, errou em 2016, uma vez que ela focou muito na conquista do eleitorado do Obama, né? Então, principalmente naquele cinturão democrata ali de Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, a Hillary foi atrás dos negros e das minorias e esqueceu que existe uma zona rural naquele cinturão, que sempre votou democrata, porque é uma zona industrial americana, e ela simplesmente esqueceu desse cinturão branco, e os brancos, olhando enfim, satisfeitos com a questão econômica, olharam no Trump o defensor das causas deles. Então, acho que o Biden, talvez por já ter uma herança de voto negro, né, que é muito bem-vinda para ele não precisa focar a estratégia eleitoral dele na conquista desse voto que ele já tem. Até porque existe uma rejeição por parte dos negros ao Trump. Então, ele não precisa, ele consegue falar a todos. Então, o tempo todo ele bateu na tecla da família americana, do trabalhador americano, da indústria americana. Enfim, então, ele não focou tanto numa parte do eleitorado como acho que a Hillary fez. Então, acho que são duas mudanças do Biden, que ontem no debate ficou também mais clara, em meio a todo o caos que foi, de diferença entre os dois. Durante o debate ali, o Trump questionou repetidamente a risco aí da eleição ser invalidada ou atrasada por meses por conta aí dessas ameaças do Trump. Pode começar com você, Denilde, depois... Claro. Bastante alta. Essa é a grande preocupação entre os democratas, é que o Trump ele deixou bem claro que ele vai judicializar toda a estratégia da juíza para a Suprema Corte está baseado nessa ideia de que pode ser que chegue na Suprema Corte a validação, o questionamento sobre os resultados, e aí os republicanos teriam a maioria. Então na verdade, o risco é muito alto. Agora, saber, e ele deixou claro na última frase também, de que
ele acredita que vai ter judicialização, mas o que a gente não sabe é exatamente como o sistema político vai reagir, como também o judiciário vai reagir a essa tentativa clara de questionar a legitimidade do voto. Mas, de qualquer forma, como o volume de votos antecipados pelo correio vai ser muito mais alto do que em eleições anteriores, é possível que tenha questionamentos. E a gente tem que também lembrar que não é só a eleição presidencial, a gente está falando de eleições para governador, eleições para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Então, as contestações também nas justiças locais, né, nos estados, também há uma grande perspectiva que aconteça. E os dois partidos estão com times de advogados bastante grande. Essa é uma área que cresceu nessa campanha exatamente para prevenir, já tentar controlar aí os efeitos que pode ter na questão da contagem dos votos. Acho que, sem dúvida, o risco é alto. Agora, o único ponto que eu acrescentaria, e aí usando um pouco de, não linguajar, mas talvez de arcabouço, de raciocínio de mercado, eu acho que essa ideia de que vai judicializar, vai demorar e tudo mais, sem dúvida nenhuma é o cenário base, o Trump deixou claro, todo mundo está falando disso. Então, eu acho que essas coisas estão meio no preço, né? Então, assim, acho que o risco agora é quase o inverso, né? O risco agora é, né, no Biden sobre o Trump, aí não tem nem contestação. Imagina que apareça o Trump, se o Trump perder, por exemplo, no Texas, né? Pô, o cara perde o Texas. As pesquisas na Georgia, que é um estado muito republicano, estão muito apertadas, né? A pesquisa em alguns estados importantes republicanos estão muito apertadas. Então, quando você faz a matemática dos estados, o Trump precisa da Flórida, precisa da Pensilvânia e tudo mais. Imagina que o outro cenário aconteça, porque a gente está tão ancorado no cenário de o Trump ganhou da Hillary que ninguém esperava. Pô, a gente está ancorado nisso que o risco sempre é que o Trump vai roubar um eleitorado que ninguém está vendo nas pesquisas. Mas outro risco existe. Não só que as pesquisas possam estar mais certas, como o Biden consiga ganhar, por exemplo, vai ganhar o Arizona, vai ganhar o Georgia. Cara, se ele ganhar se ganhar o Texas, acabou, não tem contestação. Até porque as contestações nos Estados Unidos são estaduais. O Trump não pode chegar e falar assim, vão recontar tudo. Não pode. Você vai na justiça eleitoral do Texas ou não, né? Na justiça eleitoral de North Carolina, aí você vai onde você quiser. Mas o ponto não é assim, vamos recontar tudo, todo mundo, vamos aí. Não dá para fazer assim. Então, eu acho que já está no preço essa ideia de que vai atrasar, vai ser muito demorado. O mercado de opções aí, né, o VIX lá nos Estados Unidos, da Bolsa Americana, já está precificando lá dezembro super volátil e tal. Acho que esse é o risco, acho que é o cenário base. Mas quando a gente fala de atraso, em quanto tempo depois da eleição? A de 2000, que foi a última que realmente judicializou, o Bush foi eleito, consagrado, vamos dizer assim, dia 16, ou entre 15 e 20 de dezembro. Tá? Mas existe o risco de você ter que esperar a volta do Congresso no ano seguinte. Isso pode acabar em janeiro, realmente. Pode acabar em janeiro. Eu confesso que eu não vejo um cenário de a gente chegar em dia 20 de janeiro, que é o dia da posse, e não ter ninguém, não ter presidente. Aí devem ter uns trâmites que eu realmente desconheço. Mas eu acho que até janeiro dá para chegar facilmente. É possível que... assim, as projeções de que um atraso seria de um mês. Tem uma questão do voto do voto pelo correio, é que o nível de fraude é muito baixo, mas o nível de erro, porque o eleitor tem que preencher, é como se a gente estivesse preenchendo aquelas fichas que não pode rasurar. Então, se tiver algum tipo de rasura, se tiver assinado, o Biden, inclusive, colocou isso no debate ontem, ele é invalidado. E é este o medo dos democratas, é que eles precisem fazer a recontagem para chegar nos estados que a disputa é muito acirrada,
que eles tenham que refazer as recontagens para checar se os resultados de fato são os resultados do final. Então, acho que tem uma precificação, todo mundo já está esperando isso, mas eu acho que você pode ter aí eventualidades no processo que a gente ainda não sabe como fazer. E nunca se teve tanto volume de voto por correio. Então, mesmo a lógica do sistema eleitoral americano, como o Ivo colocou, ele é estadual, então cada estado tem um sistema tem um processo de contagem, então tem estado que já está contabilizando, tem estado que só vai ser na noite, no final, quando fechar o sistema. Então essas variações, eu acho que torna ainda imponderável a lógica e quando a gente vai o resultado. Agora, uma questão bem importante é que o Biden citou o Brasil ao falar de clima. Ele disse que entre as medidas do seu plano de governo está pressionar o Brasil para combater o desflorestamento na Amazônia. Em entrevista à revista americana Quarterly, no começo desse ano, o Biden chegou a dizer que moveria mundos e fundos para que o meio ambiente seja protegido. E isso, inclusive, foi visto, né, foi lido pela imprensa brasileira como uma ameaça. Como é que a gente pode olhar para essa questão, Denil? Acho que esse vai ser um dos pontos de maior pressão sobre o Brasil. A gente não via num debate que o tema não é política externa, né, que é política doméstica. A referência direta a um país da América Latina, então para o Brasil e para o governo brasileiro mostra que mesmo a gente tem muito focado na discussão de que a Europa tem tido uma pressão sobre a questão ambiental, mas um governo Biden indica também que essa pressão vai ser mais forte. Então, e aqui eu acho que tinha uma parte que é a estratégia de campanha, tá? O Biden, todo o debate e toda a campanha, ele tenta sair de uma pencha que o Trump tem colocado, né, de algo que o Trump tem apontado, que é o papel da esquerda dentro do Partido Democrata. E que algumas agendas na questão racial, na questão do sistema de justiça aí, da questão do financiamento das polícias. Então, no Green Deal, que temáticas muito importantes para dentro de um grupo dentro da esquerda do partido. A questão ambiental também, né? Tanto que o Green Deal, que é um projeto de uma ala do Partido Democrata, ela é muito forte, e preservação ambiental é muito forte. Então, ali ele também estava dando uma sinalização para um grupo interno, que na questão de mudanças climáticas, vai haver uma pressão, né? Não só os Estados Unidos voltaria para o Acordo de Paris, como também a pressão a países que têm aí uma política ambiental questionável internacionalmente. Então, essa é uma questão que também é para falar para um público, e para o público que eu acho que é ali da esquerda. E aí, só para terminar, o plano de governo dele já tem esse ponto, de que há países que não seguirem as metas ambientais de contestações ou sanções econômicas. Então, essa já está. Acho que chamar atenção para o Brasil é porque o Brasil, mundialmente, hoje é um país que essa discussão é importante. Mas, e também se questionar uma aliança, que é a aliança do Trump com o governo brasileiro. Ali, acho que tinha um aspecto do projeto dele, mas também tem um jogo da própria campanha. Você esperava o Biden citar o Brasil ali no debate? Para mim foi uma surpresa ele citar o Brasil. Na verdade, eu não imaginei que o tema mudanças climáticas ia entrar. Né? Achei que os temas seriam mais na área de racial, econômico, e aí o ambiental entraria dentro do debate econômico.
Então para mim, surpreendeu a pergunta do Wallace sobre a questão de mudanças climáticas, o que mostra que essa é uma temática muito importante internamente e para o eleitorado americano, especialmente progressista. Mas me surpreendeu a referência direta ao Brasil, me surpreendeu. Agora, Ivo, o Biden é visto como um candidato mais intervencionista e pode tentar, inclusive, quebrar o monopólio das empresas de tecnologia. Ele também é mais favorável a aumentar os gastos públicos para sustentar programas sociais. Como é que o mercado encara essas questões? Bom, vamos lá. Eu acho que a questão do Biden, e aí a gente, para entender qual vai ser a repercussão de mercado, eu acho que a gente tem que olhar para a eleição do Senado, tá? Acho que o Biden tem algumas características muito diferentes do Trump. Uma delas é essa que você citou. Ele está querendo aumentar imposto, aumentar gasto, mas, ao mesmo tempo, nas relações externas, ele é muito mais, vamos chamar, multilateral do que o Trump, né, que usualmente tem adotado uma tática mais de chamar de bilateral, despeito dele não ter feito grandes acordos bilaterais, mas, enfim, é um cara mais combativo, né, nas relações externas que ele tem feito nesses últimos 4 anos. E aí, nesse sentido, você acaba... e aí a gente sabe também que a política externa, o presidente da República nos Estados Unidos tem muito mais poder de intervenção na política externa do que na política de tributação. Por isso é que a eleição do Senado passa a ser muito chave, porque por isso que o mercado, uma parte do mercado, uma parte grande do mercado, talvez acredite que o melhor cenário seria o Biden até ganhar, desde que o Senado estimula, vamos dizer assim, a reglobalização, vamos chamar assim, né? E, ao mesmo tempo, você tem um Senado republicano que consiga o que o Biden tem como bandeira, né? Ontem mesmo no debate ele até citou isso também. Então, acho que repercussão de mercado, a eleição do Senado ela é tão importante quanto a da Casa Branca, né? Porque por conta desse poder que o Congresso americano tem na política de taxação e de gasto e tudo mais, né? Cabe lembrar duas questões aqui, que volta e meia a gente escuta que os Estados Unidos vão entrar em shutdown, o governo vai entrar em shutdown. Isso aí significa apenas de que o Estado americano entrou num limite de endividamento e o Congresso precisa aprovar mais limites de endividamento, né, para que as coisas voltem a funcionar. Então, o Congresso tem um papel fundamental e eles são bastante rigorosos, os republicanos em particular, com essa questão fiscal. Então, de fato, para mercado, eu diria que o melhor cenário seria de Biden vencedor, porque acho que aumenta o crescimento global, né, à medida que você é mais multilateral, é mais a favor do comércio com os outros, etc., mais que o Senado fique republicano. Então, acho que é um pouco essa configuração. O pior cenário, e aí, mais uma vez, reforço a importância do Senado, o pior cenário para mercado seria o Biden também, mas com o Senado democrata, porque aí você fica realmente com a perspectiva de um maior intervencionismo, como você falou, e aí a regulação é ruim, para aumento de impostos é ruim, o aumento de gastos invariavelmente vai levar a taxa longa americana a subir, então isso também é ruim. Enfim, então acaba sendo ruim para vários setores por conta de regulação e acaba sendo ruim para todo mundo por conta do aumento de taxa de juros longa, por causa de aumento de tributação. Então, por isso que o Senado é tão chave, eu acho, né? Uma vez que a Câmara está meio dado que vai ser democrata, resta saber o que vai acontecer no Senado, e aí é o que eu falo para todo mundo, assim, é meio decepcionante quando, né, te perguntam, assim, me perguntam vários clientes nossos lá da Conchas, perguntam para a gente, tipo, qual é a probabilidade? As pessoas adoram perguntar, né, qual é a probabilidade de um ganhar, o outro perder e tal. Eu falo, olha, no Senado eu vou te decepcionar, mas está meio 50-50, na minha opinião. Tem vários analistas que acham até que o democrata tem mais chance, tá? Usualmente, por aí, vamos dizer assim, o mercado acha, mercado, eu digo, analistas e estatísticos e o pessoal que faz modelo de eleição,
acham que o democrata tem 60%, 65% de chance de levar ao Senado. Eu acho que está mais parelho, mas confesso que aí é importante salientar, enfim, os caras têm os modelos sofisticados lá deles de projeção de eleição, a despeito de terem errado as últimas, mas acho que serve como parâmetro. Eu acho que está meio 50-50 o Senado. Tá? E acho mais, e aí acho o cenário preocupante. Acho que existe uma unidade não desprezível da gente ter 50 senadores democratas e 50 republicanos. Né? Então, isso aí eu acho que aumentaria dramaticamente a polarização, uma vez que um senador individualmente ganha muito poder quando você tem 50-50. Porque aí qualquer um tem poder de embarrear um debate, enfim. Claro que o vice-presidente passa a ter um voto de Minerva aí, mas estou falando mais em termos de fluidez do debate. Quando você tem 50-50, a coisa dificulta muito para a dinâmica legislativa. Então, acho que, literalmente, acho que qualquer cenário é possível no Senado. Então, essa é uma parte ruim para quem fica tentando prever o que vai acontecer com os mercados, porque acho que responder isso é importante. E a gente não vai conseguir ter essa resposta antecipada. Pegando essa questão de aumento de impostos, que é uma das propostas do Biden, né, que foi mencionado até no debate de ontem, qual que seria o impacto real na economia de um aumento de impostos? Assim, na Bolsa, pelo menos, que é mais, entre aspas, mais fácil, né? A estimativa é que a gente poderia ter uma queda meio que instantânea, vamos dizer assim, que a gente chama one-off, né? Uma vez só um ajuste, uma correção de 5% a 8%, só pelo aumento de impostos. Eu só acho importante dizer o seguinte, dependendo do que aconteça no Senado, esse aumento de impostos também não é dado, né? Porque, assim, existe uma briga lá dentro, não vai ser tão simples. Só porque está na bandeira do Biden, isso aí vai ser aprovado com certeza. Acho que o mercado desconta um pouco. Venceu o Biden, acho que pode ter uma correção. Se for uma onda azul, né, ou seja, os democratas ganharem todas as casas, tem uma correção, acho que instantânea de mercado, minha opinião. Mas eu acho que é mais brigado esse aumento de impostos. Então, acho que o mercado desconta, mas depois volta. Tá? Minha percepção um pouco da coisa. Então, o impacto da economia, assim, dá para tentar estimar um pouco quase que o efeito reverso do que aconteceu, né, em 2017, 2018, principalmente, né, quando o Trump caiu os impostos. Mas é importante dizer o seguinte, existe uma estimativa, vamos dizer assim, é meio ambíguo, tá, o impacto que teve sobre o investimento concretamente, tá, do corte de impostos. Eu acho que ele se refletiu, talvez, mais num efeito de mercado do que um mega choque de PIB positivo e tal. Então, o impacto negativo teria algum, mas eu não acho que isso colocaria os Estados Unidos, o crescimento americano em xeque-mate, nada disso, entendeu? Eu acho que, até porque a proposta dele não é nem exatamente reverter tudo, né? Reverter metade de uma parte dos impostos e, ao mesmo tempo, pensar em toda essa questão de investimento verde, como a Denilde falou. Então, eu não acho óbvio o resultado de curto prazo do PIB, não. Para longo prazo, eu não acho bom, naturalmente, né? Mas, até porque, como eu falei, acho que a taxa longa começa a abrir, então é ruim para investimento. Mas acho que quantificar isso, principalmente no curto prazo, acho difícil fazer. Acho que ninguém sabe, na verdade, entendeu? Só não acho que seja dramática, esse é o meu ponto. Só colocar, eu acho que esse ponto é importante, porque o Biden ele tem um histórico de ser moderado também, né? Então a decisão, a possibilidade dele fazer qualquer coisa que tenha um impacto muito forte, que gere muita instabilidade, aí eu olhando para o líder, né? É menos claro, assim. E ele, como foi muito tempo no Senado, né, 3 mandatos no Senado, ele sabe muito como é construir esses acordos entre senadores, e ele era considerado um senador que conseguia fazer o bipartidário muito bem. Então acho que tem um fator que tem que ser levado em consideração aí, que é o papel dele como presidente,
que conhece uma lógica de debate. Ele foi da comissão, foi por muito tempo da Comissão de Relações Internacionais, mas também da Comissão Econômica. Então, acho que isso pode ser um fator para entender nesse quadro de instabilidades, que você tem total razão, mas entender que ele pode ter aí um papel diferente do que a expectativa só olhando para a política dele. Negócio, só um outro ponto que eu esqueci de comentar, Paulo, que você tinha perguntado sobre as empresas de tecnologia. Eu acho que, evidentemente, que existe uma pressão de um aumento de regulação, de fiscalização, talvez, sobre o papel, né, das redes sociais. Acho que está todo mundo falando um pouco disso no mundo e tal, e as empresas mesmo, eu acho que estão sob escrutínio público, assim, todo mundo olhando o que está acontecendo. De fato, elas estão ganhando muito poder e estão tentando se meter em áreas que usualmente o Estado é que faz, né? Até a criação de moeda o Facebook queria fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho o seguinte, e aí depende do Trump e do Biden, tá? Uma vez que você está entrando numa, vai lá, guerra com a China, tá? Você, entre aspas, matar seus principais soldados não é uma coisa trivial, né? Então, assim, se você pretende entrar numa guerra fria com a China tecnológica, né, por tecnologia, por buscas de evolução e tudo mais, você começa a regular muito as empresas que, né, têm caixa e são poderosas para poder, vamos dizer assim, fortalecer a economia americana e etc. Eu não acho que seja uma tarefa tão simples no sentido de incentivar qualquer que seja o presidente a simplesmente quebrá-la em vários pedaços, enfraquecê-las muito em termos econômicos. Então, eu tenho um pouco de ceticismo quando falam assim, agora vai entrar uma regulação sobre a Apple e vai acabar, não é acabar a Apple, né, mas vai enfraquecê-la muito. Eu acho que tem que tomar um pouco do lugar, porque eu acho que a questão geopolítica é muito importante nesse ponto. E eu acho que não pode ser desprezado isso. Olhando para frente, né, a gente ainda tem mais 2 debates presidenciáveis, né? Qual a expectativa de vocês para esses próximos debates, né? Dado que a gente, né, não viu muita apresentação de propostas, de ideias nesse debate, o que vocês não viram nesse debate que gostariam de ver nos próximos? Eu, com certeza, a parte internacional, questão geopolítica. Acho que esse vai ser o próximo. Acredito que o próximo debate vai entrar nessa discussão, especialmente a questão sobre a China, né? Os dois têm posições bem distintas, e os dois, acho que tem um consenso nos Estados Unidos que a China é a grande ameaça ao poder americano no mundo, do ponto de vista geopolítico, mas as estratégias, as visões sobre como lidar com isso e como fazer é diferente, então acho que esse vai ser um ponto. O que é um ponto que o Trump quer, né, discutir, porque ele entende que nisso ele tem resultados positivos, em função da questão tarifária, das ações que ele está fazendo de pressionar na questão tecnológica, então esse é um tema que vai entrar. E o outro tema que é importante também dentro do internacional é como lidar com as parcerias e com as questões não só multilaterais, mas também de comércio, que também tem diferença entre os dois. Então, acho que essa é a minha... Mas pode ser que eu tenha um viés aqui de interesse, porque é a minha área. Então, acho que esses vão ser 2 temas que vão ser... Provavelmente vai ser tratado em um desses 2 debates. Eu acho que é qualquer ideia, na verdade, né? Ontem a gente não viu ideia, literalmente. Não, de verdade, a gente não viu nada ontem. A gente viu, assim, acusações de que até chamar o outro de burro, ele meio chamou, aí o outro é racista, o outro falou do filho morto, o outro ameaçou falar da família do outro, aí o outro fez uma intervenção. Assim, a gente literalmente teve que escarafunchar aqui para tirar alguma lógica do debate, daquela conversa. Até briguei com um amigo meu, falei, num bar, uma conversa entre corintiano e palmeirense ia ser mais civilizado, né? Qual o melhor time? Ia ser mais tranquilo de chegar a uma conclusão. Não teve debate, então acho que qualquer ideia, acho que a Denilson tem razão, acho que ficou de fora a questão de política externa, tanto a comercial quanto a geopolítica, e essa questão das empresas de tecnologia, eu acho que é um assunto também importante que possivelmente
dois têm muito interesse de esmiuçar suas políticas em relação a elas. Mas, enfim, acho que são temas que ficaram um pouco de fora ontem, que realmente possa... E talvez, eu acho que a questão de saúde vai permear o debate todo o tempo todo, né? E isso, mesmo que não seja o tema, eu acho que ontem ficou muito claro que vai ser onde o Biden vai bater na tecla o tempo inteiro, né? 200 mil mortes, X milhões de infectados, e ele não fez nada, já sabia de... Ontem ele usou, por exemplo, o livro do jornalista lá do Washington Post o tempo inteiro, que ele já sabia desde fevereiro, tem gravação, e ele não negou, né? Ele não falou fake news, nada disso. Enfim, acho que é um pouco por aí. Acho que vai ser a mesma zona, na verdade. Acho que, de novo, a gente vai ficar procurando o assunto, tangenciando, né, por alto o que eles tentaram falar. Enfim, acho que é por aí mesmo. Mas eu acho, Ivo, que o Trump vai mudar um pouco a estratégia, porque o tom foi muito negativo para ele, né? Hoje, você olhando todos e os dados das pesquisas feitas logo depois, de que ele extrapolou o limite até para o eleitorado que vai votar, está decidido. E a eleição tem uma coisa interessante, essa eleição, o percentual de indecisos é baixo perto do que a gente teve na Hillary. Então, e aí aqueles eleitores no Texas, ou na Pensilvânia, que é onde, a Flórida, onde está mais acirrado, ele precisa chegar nesse eleitor. Então acho que pode ser que tenha uma mudança da tática do Trump para fazer. E, de outro lado, já se começou a discutir se a tática do Biden é não participar dos debates, né? Porque se continuar nesse nível, participar é um desgaste também para ele, porque tem que responder nesse nível. Então, acho que do ponto de vista da estrutura, dos estilos, pode ser que a gente tenha alguma mudança no estilo do Trump, que leve a ter que discutir alguns temas. Mas, mas acho que vai ser... Mas aqui é um bem palpite, né? Porque as campanhas podem pensar de outra tomara forma. que você esteja certa, e acho que essa é até uma visão mais positiva do Trump, de que essa postura é uma estratégia e não o natural dele, né? Estou falando isso porque eu tava ontem mesmo terminei de ler um livro sobre a campanha da Hillary, sobre bastidores da campanha da Hillary, e o pessoal lá, quando estava treinando a Hillary para os debates, falava o que ela tinha que fazer, entendendo que, observando o Trump, como ele ficava nervoso com algumas contestações, né? Pessoas que tentem meio que empurrar ele contra as cordas, deixam ele muito nervoso, no sentido de deixar ele mais agressivo. Então, é possível que seja só uma estratégia, mas é possível que não seja, ele não consiga fazer muito diferente. Até porque toda vez que ele tem agressividade seja um traço natural para ele, né? Talvez ele não sabe nem ser diferente Principalmente que ele está perdendo, né? Por estar perdendo, ele naturalmente já está sob as cordas. Então, deu certo uma vez, né? Vamos de novo repetir a forma de tratar o adversário, o inimigo, como talvez ele pense. Enfim. Mas, enfim, acho que a versão da Denilde é mais benevolente com o Trump. Eu torço para ela estar certa, realmente. É o que a gente vai ver. Bom, gente, muito obrigada pela conversa. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, gente.